Milionário se surpreende ao descobrir que sua esposa o traiu enquanto estava fora. Ricardo sempre se considerou um homem bem-sucedido, milionário, empresário respeitado. Sua vida parecia um sonho. Viveu para o trabalho, fez sacrifícios incalculáveis, mas tinha Ana, sua esposa, ao seu lado. Ela era seu apoio, seu porto seguro. Depois de semanas longe, viajando a negócios em uma conferência no exterior, ele estava pronto para voltar para casa. Avião atrasado, o coração acelerado com a expectativa. Mal sabia ele que a vida perfeita que tinha construído estava à beira do colapso. Ao entrar em casa, o silêncio carregava um peso estranho, quase sufocante. O cheiro familiar de laranja e canela não era suficiente para acalmar seu nervosismo. O olhar dele se fixou na mesa, onde encontraram um copo de vinho meio vazio e uma lembrança, deixada de lado, um colar. O colar de Ana. Mas havia algo a mais, um som, um sussurro vindo do andar de cima. O coração disparou. Chamando seu nome suavemente, ele subiu as escadas, cada passo mais pesado que o anterior. O quarto estava entreaberto. Ricardo empurrou a porta, e o mundo parou. Diante dele, Ana estava com alguém. Seu amigo íntimo, Marcos. O choque percorreu seu corpo como uma explosão. A traição não foi só um momento de fraqueza. Foi um golpe direto na alma. Seus olhos se encontraram. E no olhar de Ana havia um misto de medo e culpa. A dor que rasgou seu peito fez um nó na garganta ficar insuportável. A raiva e a tristeza lutavam por controle dentro dele. Ele saiu, sentindo que o chão se abria sob seus pés, que sua vida perfeita se dissolvia no mar de mentiras. O que havia levado Ana a isso? E Marcos? Por que a escolha deles tinha que acabar com tudo? As noites sem dormir se tornaram pensativas e recheadas de dúvidas. Ricardo não queria se vingar. Ele queria entender. Precisava desvendar os motivos por trás da traição. Mas quanto mais ele cavava, mais estranhos eram os segredos que emergiam da vida de Ana. Mensagens apagadas, ligações misteriosas, uma rede de mentiras que estava intrinsecamente ligada aos negócios que ele gerenciava. Parecia que a infidelidade não era apenas um rompante de desejo, mas parte de um plano mais obscuro que poderia ameaçar suas vidas. Toda essa trama envolvente colocou Ricardo em um dilema. E todo o sucesso que havia conquistado parecia insignificante ao lado da desconfiança e do medo. Ele não sabia se as sombras do passado de Ana seriam a causa do que ela havia feito. Mas a pressão crescente sugava suas forças. O que mais ele não sabia? Qual era o real vínculo entre a traição e os segredos que ela guardava? Ele sentia que a verdadeira batalha estava apenas começando. E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo estava perdido em seus pensamentos. A dor da traição ainda pulsando em seu peito. Ele precisava de respostas. Não podia se deixar levar pela raiva ou tristeza.
Como algo tão profundo poderia acontecer com alguém em quem confiava tanto? E por que Marcos, seu amigo, tinha que ser o escolhido? O silêncio da casa agora ressoava como um eco de seu desespero. Ele decidiu vasculhar o que pudesse encontrar, qualquer pista que explicasse aquele desfecho devastador. Com um nó na garganta, ele se dirigiu ao escritório dela. A porta estava entreaberta, como um convite. Ele hesitou, mas, determinado, empurrou-a. A luz suave da mesa iluminava um espaço que normalmente era a essência da confiança. Mas tudo de que ele precisava estava ali, nas gavetas e documentos de Ana. Enquanto ele abria a primeira gaveta, um som súbito explorou o silêncio. O telefone de Ana vibrou na mesa. Uma notificação que estalou como um tiro. Ele hesitou novamente, mas a curiosidade, impulsionada pela dor, o venceu. Ele pegou o celular e desbloqueou a tela. Havia uma mensagem nova de um número desconhecido. O texto, curto mas impactante, dizia: "Está tudo pronto. O dinheiro é seu." Seu corpo como um raio. O que Ana tinha escondido por tanto tempo? O que ela estava tramando? Ricardo, tomado pela adrenalina, decidiu agir. Ele precisava confrontá-la agora, mas um sentimento de desconfiança crescia dentro dele. O que mais poderia haver por trás daquela traição? Ele vestiu um paletó, puxou o celular novamente e decidiu ligar para Marcos. Não queria mais o silêncio. Nada poderia ser pior do que a traição. O telefone tocou algumas vezes antes que a voz dele, nervosa, atendesse. "Ricardo, caramba, você não imagina." Marcos começou, mas o tom de sua voz não era de um amigo preocupado, era alarmante. "Você precisa saber que..." Um grito súbito cortou a linha. Um som estrondoso, algo que soou como vidro quebrando. Ricardo congelou, a voz de Marcos desaparecendo em meio a um tumulto. "Marcos!" ele gritou, mas a linha estava morta. O silêncio tomou conta, quebrado apenas pelo som distante de sirenes que se aproximavam. O coração de Ricardo palpitava. O que estava acontecendo? Ele não sabia se corria atrás de Ana ou ia atrás de Marcos. O instinto de proteção e a sede de respostas duelavam numa batalha interna. Ele desceu os degraus correndo, mas ao chegar ao andar de cima, antes que pudesse abrir a porta do quarto, avistou uma figura ao fundo do corredor. Era Ana, mas algo estava errado. Ela estava pálida, seus olhos arregalados, com o celular em mãos, e uma expressão que misturava terror e desespero. "Ricardo, você precisa ir. Não podemos falar agora." Ela gritou, como se tivesse visto um fantasma. No instante seguinte, um homem desconhecido apareceu atrás dela. Uma sombra ameaçadora, que deixou claro que nada do que acontecerá a partir dali era seguro. Ricardo sentiu que a terra sob seus pés se movia. Não era apenas uma traição, era uma armadilha. A realidade que ele conhecia estava prestes a desmoronar, e ele estava no meio do furacão de mentiras, segredos e revelações que o fariam questionar tudo, até mesmo quem ele realmente amava. A única certeza agora era que a verdade estava mais distante do que ele poderia imaginar. Ricardo estava paralisado. O olhar de Ana, aquele misto de medo e desespero, cortava como uma faca, e o homem atrás dela, com ar ameaçador, parecia ter saído de um pesadelo. "O que está acontecendo?" ele gritou, buscando respostas em meio ao caos que sua vida se tornara. "Ricardo, não é seguro aqui. Você precisa ir." Continuou Ana, enquanto a figura na porta apenas observava, impassível e calculista. Os batimentos do coração de Ricardo pulavam. O que ela estava escondendo?
Ele não poderia apenas sair, não sem saber a verdade. Por que você fez isso, Ana? O desespero misturado com a raiva dava um sabor amargo às suas palavras. Ele se lembrava das noites em que jogava fora o tempo, acreditando que tinha tudo. Agora, tudo ruía. Eu não pude, não era só uma traição, Ana gritou, balançando a cabeça como se tentasse afastar demônios invisíveis. Havia muito mais em jogo. Você não sabe. Nesse instante, o homem atrás dela deu um passo à frente. É melhor você calar a boca, Ana. Ele não deve saber de nada. O tom era baixo, carregado de ameaça, feito um sussurro na escuridão. Quem é esse? Cara, Ricardo perguntou, mas a confusão pairava no ar como uma tempestade prestes a explodir. O desespero começou a ser substituído pela urgência de respostas. A tensão era palpável e o ambiente parecia eletrizado. Antes que pudesse pensar, a atitude de Ana o surpreendeu. Com um gesto brusco, ela empurrou o homem de volta e caminhou até ele. Ricardo, ouça. Às vezes certas alianças precisam ser feitas. Eu não queria que chegasse a esse ponto. O coração de Ricardo estava em um conflito incessante. O que de tão grave poderia estar acontecendo que exigisse segredos tão profundos? Ele olhou para o homem novamente, buscando uma resposta através daquela expressão inabalável. Mas, antes que pudesse questionar mais, o celular de Ana vibrou novamente. Ela hesitou. Seus olhos se fixaram na tela antes de olhar de volta para Ricardo. É ele. O pânico em sua voz fez o chão parecer tremer. Eles descobriram que você voltou. Quem descobriu? Que você está escondendo? A frustração e o medo explodiam em ricochetes dentro dele. De repente, um barulho ensurdecedor ecoou pelo corredor. Era o vidro quebrando de uma janela, e o eco insistente fez a casa tremer. Ricardo virou-se instintivamente. Nesse segundo, o homem que estava com Ana desapareceu como uma sombra. Ela olhou em direção ao som. Então, sem aviso prévio, algo atingiu a porta do quarto com força, fazendo-a balançar. Vá, agora! Ana gritou. Ricardo não sabia o que fazer. Todo o seu instinto gritava para correr, mas ele estava enraizado no lugar. Então ele viu uma pequena caixa deixada para trás ao lado da mesa, um símbolo que o fez lembrar-se de algo muito maior. Era a mesma marca que ele havia visto anteriormente nas mensagens. A conexão entre Ana, Marcos e aquele homem era mais profunda do que pensava. Um plano, uma conspiração, uma traição muito maior. O choque se transformou em determinação. Você está envolvida em algo que pode me destruir, Ana, gritou. O que mais está escondendo? Ana hesitou. Seu olhar se perdeu em um abismo de emoções. Se eu te contar, não haverá como voltar atrás. Talvez não haja como voltar atrás agora, ele disparou. O tempo parecia se arrastar enquanto ela ponderava, o peso da decisão refletido em seu rosto. O barulho se aproximava e a tensão era quase insuportável. Então, com um rompante de coragem, ela fechou os olhos e disse: Ricardo, eu sou mais do que você imagina. E a razão que me levou a Marcos não é apenas amor, é sobre sobrevivência. Eu sou uma agente infiltrada. O mundo de Ricardo desabou novamente. Não era apenas uma traição de amor. Era um jogo muito maior e mais perigoso. O ar rarefeito se transformou em gritos surdos enquanto a ficha caía. A verdade que ele nunca tinha tomado como possível o afetaria de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Sobrevivência? O quê? Ele perguntou, sua mente girando como um carrossel descontrolado. Uma luz de alerta piscou na mente dele. Tudo o que ele acreditava ter construído
estava prestes a ser destruído. Ele não sabia em quem confiar, nem para onde ir. O homem reapareceu no instante em que a ideia de fuga começou a surgir na mente de Ricardo. E ele estava pronto para atacar. Ricardo estava paralisado. O olhar de Ana, aquele misto de medo e desespero, cortava como uma faca. E o homem atrás dela, com um ar ameaçador, parecia ter saído de um pesadelo. "O que está acontecendo?" ele gritou, buscando respostas em meio ao caos que sua vida se tornara. "Ricardo, não é seguro aqui. Você precisa ir", continuou Ana, enquanto a figura na porta apenas observava, impassível e calculista. Os batimentos do coração de Ricardo pulavam. O que ela estava escondendo? Ele não poderia apenas sair, não sem saber a verdade. "Por que você fez isso, Ana?" O desespero misturado com a raiva dava um sabor amargo às suas palavras. O silêncio só exacerbava o tumulto em sua mente. Havia muito mais em jogo. Você não sabe. Nesse instante, o homem atrás dela deu um passo à frente. "É melhor você calar a boca, Ana. Ele não deve saber de nada." O tom era baixo, carregado de ameaça como em um sussurro na escuridão. "Quem é esse cara?" Ricardo perguntou, mas a confusão pairava no ar como uma tempestade prestes a explodir. A tensão era palpável e o ambiente parecia eletrificado. Então, uma luz de alerta piscou na mente dele, como um estalo. A lembrança de uma conversa com Marcos, onde mencionava algo sobre um plano, um esquema. Uma peça que finalmente começava a se encaixar. Antes que pudesse refletir mais, o celular de Ana vibrou outra vez. Com um olhar alarmado, ela olhou para a tela. "É ele." O pânico em sua voz fez o chão parecer tremer. "Eles descobriram que você voltou." "Quem descobriu? O que você está escondendo?" As palavras saíram como uma flecha. Ricardo sentia a impotência subir. A pressão do momento era insuportável. Repentinamente, um barulho ensurdecedor ecoou pelo corredor. Vidro quebrando. Ricardo se virou para investigar, a adrenalina correndo por suas veias. O tempo pareceu parar. A figura do homem atrás de Ana ficou ainda mais ameaçadora, e antes que pudesse mudar de direção, uma sombra surgiu na entrada. Um estrondo brutal fez a porta do quarto voar para longe, revelando 2 homens armados. Parados, ninguém se mexe. Um deles gritou, e o pânico tomou conta da sala. Ricardo sentiu o calor da adrenalina e o frio do medo. A traição, a deslealdade, tudo isso pesava mais após o inesperado desenrolar dos eventos. Ele olhou para Ana, seus olhos entre o desespero e a determinação. "Ana, o que está acontecendo? Está tudo fora de controle." "Ricardo, escuta. Eu precisava." Ana começou, mas a interrupção foi abrupta. Uma das armas apontadas para eles intimidava, e os homens mal disfarçavam a tensão que pairava no ar. Mas, antes que pudessem agir, algo mais surpreendente aconteceu. O celular de Ana, que havia vibrado momentos antes, emitiu uma nota mais alta e clara. Uma gravação. O brilho da tela mostrou não uma mensagem qualquer, mas um vídeo. O homem, que estava com Ana, olhou para ela com olhos arregalados, como se conhecesse o conteúdo. Ela disse que não. Sussurrou o homem, e a expressão de horror se espalhou pelo seu rosto. Ricardo se virou para Ana, confuso. "O que você fez? O que está neste vídeo?"
Ana hesitou, as palavras trancadas em sua garganta. Uma à sua frente pareceu entender que a situação estava escapando de suas mãos. Ele procurou o celular de Ana, mas ela o segurou firme. Ricardo, eu não posso te perder. Ela sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto, enquanto a tensão apenas crescia. Se eles descobrirem, então um estalo de dedo ecoou, e como se a cena estivesse engatilhada, os homens armados se lançaram para cima de Ana. Você deveria ter aprendido a ficar em silêncio, gritou um deles agarrando-a pela preste. Ricardo, sem pensar, deu um passo à frente. Não! Mantenha as mãos longe dela. A protetora se tornou uma tempestade. Ele não tinha ideia do que estaria colocando em risco, mas não podia permitir que Ana fosse levada. O instante seguinte foi um turbilhão. O homem que prendia Ana foi lançado para o lado numa fração de segundo, e no calor do momento, o celular caiu. O vídeo mostrou, por frações de segundos, algo que emanava um horror absoluto. A boca de Ricardo se abriu em choque. O que ele viu acertou seu coração como uma bala. O rosto de Ana, mas ao lado, uma figura conhecida, um homem que ele tanto confiava, seu próprio pai. A sala parecia girar enquanto ele tentava processar a revelação. Ana não era apenas uma agente infiltrada. Ela estava enredada em algo muito maior, muito mais profundo. Ana. Como você. Como meu pai. O que isso significa? O fio da sanidade estava se rompendo, enquanto as palavras ecoavam. O quebra-cabeça estavam se revelando, mas a verdade estava longe de ser digerida. O que estava nesta armadilha? Como o amor e a traição se entrelaçavam em um labirinto mortal que ameaçava engolir tudo. A única certeza que Ricardo teve foi que sua vida, o amor que acreditou entender, estava prestes a desmoronar. Ele não sabia em quem confiar. Não sabia quais segredos ainda estavam escondidos. Tudo o que restava era a dúvida, a urgência de respostas. Enquanto o tempo corria e as consequências se aproximavam, implacáveis, Ricardo estava paralisado. O olhar de Ana, aquele misto de medo e desespero, cortava como uma faca. E o homem atrás dela, com um ar ameaçador, parecia ter saído de um pesadelo. O que está acontecendo? Ele gritou, buscando respostas em meio ao caos que sua vida se tornara. Ricardo, não é seguro aqui. Você precisa ir, continuou Ana, enquanto a figura na porta apenas observava, impassível e calculista. Os batimentos do coração de Ricardo pulavam. O que ela estava escondendo? Ele não poderia apenas sair, não sem saber a verdade. Por que você fez isso, Ana? O desespero misturado com a raiva dava um sabor amargo às suas palavras. O silêncio só exacerbava o tumulto em sua mente. Havia muito mais em jogo. Você não sabe. Nesse instante, o homem atrás dela deu um passo à frente. É melhor você calar a boca, Ana. Ele não deve saber de nada. O tom era baixo, carregado de ameaça, como um sussurro na escuridão. Quem é esse cara? Ricardo perguntou, mas a confusão pairava no ar como uma tempestade prestes a explodir. A tensão era palpável e o ambiente parecia eletrificado. Então uma luz de alerta piscou na mente dele, como um estalo. A lembrança de uma conversa com Marcos, onde mencionava algo sobre um plano, um esquema. Uma peça que finalmente começava a se encaixar. Antes que pudesse refletir mais, o celular de Ana vibrou outra vez. Com um olhar alarmado, ela olhou para a tela. É ele. O pânico em sua voz fez o chão parecer tremer. Eles descobriram que você voltou.
Quem descobriu o que você está escondendo? As palavras saíram como uma flecha. Ricardo sentia a impotência subir. A pressão do momento era insuportável. Repentinamente, um barulho ensurdecedor ecoou pelo corredor, vidro quebrando. Ricardo se virou para investigar, a adrenalina correndo por suas veias. O tempo parecia parar. A figura do homem atrás de Ana ficou, ainda mais, ameaçadora. E antes que pudesse mudar de direção, uma sombra surgiu na entrada. Um estrondo brutal fez a porta do quarto voar para longe, revelando 2 homens armados, parados. Ninguém se mexe. Um deles gritou, e o pânico tomou conta da sala. Ricardo sentiu o calor da adrenalina e o frio do medo, a traição, a deslealdade. Tudo isso pesava mais após o inesperado desenrolar dos eventos. Ele olhou para Ana, seus olhos entre o desespero e a determinação. Ana, o que está acontecendo? Está tudo fora de controle. Ricardo, escuta, eu precisava. Ana começou, mas a interrupção foi abrupta. Uma das armas apontadas para eles intimidava, e os homens mal disfarçavam a tensão que pairava no ar. Mas, antes que pudessem agir, algo mais surpreendente aconteceu. O celular de Ana, que havia vibrado momentos antes, emitiu uma nota mais alta e clara. Uma gravação. O brilho da tela mostrou não uma mensagem qualquer, mas um vídeo. O homem que estava com Ana olhou para ela com olhos arregalados, como se conhecesse o conteúdo. Ela disse que não. Sussurrou o homem, e a expressão de horror se espalhou pelo seu rosto. Ricardo se virou para Ana, confuso. O que você fez? O que está nesse vídeo? Ana hesitou, as palavras trancadas em sua garganta. O homem à sua frente pareceu entender que a situação estava escapando de suas mãos. Ele procurou o celular de Ana, mas ela o segurou firme. Ricardo, eu não posso te perder. Ela sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto, enquanto a tensão apenas crescia. Se eles descobrirem, então um estalo de dedo ecoou, e como se a cena estivesse engatilhada, os homens armados se lançaram para cima de Ana. Você deveria ter aprendido a ficar em silêncio, gritou um deles, agarrando-a pela uísque. Ricardo, sem pensar, deu um passo à frente. Não, mantenha as mãos longe dela. A protetora se tornou uma tempestade. Ele não tinha ideia do que estaria colocando em risco, mas não podia permitir que Ana fosse levada. O instante seguinte foi um turbilhão. O homem que prendia Ana foi lançado para o lado numa fração de segundo. E no calor do momento, o celular caiu. O vídeo mostrou, por frações de segundos, algo que emanava um horror absoluto. A boca de Ricardo se abriu um choque. O que ele viu acertou seu coração como uma bala. O rosto de Ana, mais ao lado, uma figura conhecida, um homem que ele tanto confiava, seu próprio pai. A sala parecia girar enquanto ele tentava processar a revelação. Ana não era apenas uma agente infiltrada. Ela estava enredada em algo muito maior, muito mais profundo. Ana, como você, como meu pai. O que isso significa? O fio da sanidade estava se rompendo enquanto as palavras ecoavam. Ricardo. Ela começou, mas o homem atrás dela tinha recuperado o controle. É tarde demais. Agora você sabe demais. E há um preço a pagar. O jogo só começou. O choque estava estampado no rosto dos homens armados. O ambiente se tornara um campo de batalha mental. Era um impasse. Todos aguardavam a próxima jogada, e o coração de Ricardo pulsava, acelerando, a mente fervendo. Mas antes que alguém pudesse falar, uma explosão repentina cortou o ar.
fazendo a casa tremer. As paredes pareciam querer desabar, e um cheiro de fumaça começou a invadir o ambiente. É uma armadilha, gritou Ana, seu olhar se iluminando de compreensão. Os homens armados trocaram olhares confusos. A tensão elétrica se transformou em um pânico palpável. O que era um plano, uma traição, agora se tornava um cenário de sobrevivência. Em um instante, eles haviam se tornado párias nesse jogo mortal. O que está acontecendo? Ricardo gritou, lutando para entender. Os homens começaram a recuar, e Ana, em um impulso, puxou Ricardo para perto. Precisamos sair. Agora. E enquanto corriam, a sala foi tomada por um brilho ofuscante e uma onda de calor. O que parecia ser um conflito de traição, agora se transformava em um pesadelo de vida ou morte. Cada passo levava-os mais perto da liberdade, mas a verdade que estavam deixando para trás poderia vir a custar tudo. Ricardo, eu juro que vou explicar tudo assim que fugirmos. Ana gritou, mas a urgência das palavras se afundava em meio ao caos. A última imagem que Ricardo teve de seu lar, antes da escuridão consumi-lo, era de uma sombra que se aproximava. Ele não poderia imaginar que, no fim, tudo o que conhecia poderia se desvanecer em meio ao fogo e fumaça. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo novamente, e ele não sabia que a próxima verdade que encontrasse poderia ser ainda mais devastadora. Ricardo e Ana correram para o corredor, o calor das chamas já começando a se espalhar pelo ar. A adrenalina pulsava em suas veias, mas a confusão ainda dominava suas mentes. Vai, por ali. Ana apontou para uma porta lateral e os dois desviaram para ela sem olhar para trás. Ricardo sentia o coração na garganta. A vida que ele conhecia tinha se tornado um pesadelo, e a única coisa que importava agora era sair daquela casa. Eles conseguiram atravessar a porta e se encontraram em um jardim nos fundos. Mas a liberdade parecia distante. A fumaça se acumulava e a sirene da polícia ecoava nas ruas próximas. O que era uma noite normal havia se transformado em um caos absoluto. Ricardo, precisamos de um plano, Ana exclamou, já olhando ao redor para ver se havia alguma saída. Um plano? Você só me deixou mais confuso. O que está acontecendo, Ana? O que você escondeu sobre o meu pai? A frustração tomava conta dele, mas havia medo também. O que mais ela poderia ter escondido? Ana hesitou. E isso era o suficiente para que o nó na garganta dele se apertasse. Eu vou explicar, mas agora não é a hora. Temos que ir. Estavam prestes a entrar na rua quando um carro preto acelerou em direção a eles, parando abruptamente a poucos metros, levantando poeira e fazendo o motor roncar. Dois homens saíram, armados e com expressões sombrias. Ana puxou Ricardo para trás, mas não havia para onde correr. É tarde demais, Ana. Nós sabemos que você está com ele. Um dos homens gritou, e o desespero ameaçou engolir Ricardo inteiro. Ainda não é o que vocês pensam. Ana respondeu, a voz trêmula. O olhar dela estava fixo, quase desafiante. Mas Ricardo não precisava daquelas palavras. Ele viu o medo nos olhos dela e soube que algo muito além do que eles estavam enfrentando estava prestes a acontecer. De repente, um outro carro apareceu, furando o tráfego e fazendo os homens surpresos recuarem. Através da janela, Ricardo reconheceu a figura. Era Marcos.
Ele também estava armado. Saiam do caminho, ele gritou. Seu olhar estava focado, e a determinação em seu rosto era inegável. Marcos, não, você não sabe no que está se metendo, gritou Ana. Mas ele já havia saído do carro e estava avançando. A tensão no ar era imensa. Ricardo virou a cabeça, sem saber a quem deveria apoiar. Ana estava em uma posição vulnerável. Mas a força de Marcos parecia ser a resposta ao caos que o cercava. No que você se envolveu, Ana? Um submundo? Você era uma agente? E meu pai? O desespero crescia a cada palavra que Ricardo proferia. Ele estava cercado de segredos e traição. E tudo girava rapidamente ao seu redor. Ricardo, escute. A minha missão não era apenas sobre você, mas sobre o seu pai. Ele estava envolvido em algo muito maior. Um cartel. Ele não é quem você pensa, disse Ana. O chão sob os pés de Ricardo parecia desmoronar. O quê? Como assim? Você está dizendo que meu pai é um criminoso? Os homens armados já haviam recuado, mas a ameaça ainda pairava. A confusão deu lugar a uma revelação brutal. A vida que Ricardo acreditava estar vivendo se desfez ao seu redor como um castelo de cartas. Sim, e eu fui enviada para descobrir a verdade. Ana gritou, a emoção invadindo cada palavra. Eu estou aqui para proteger você. Ele estava paralisado, o coração batendo pesado. Protegê-lo? Você me traiu. Você estava com Marcos. A raiva queimava dentro dele, mas algo mais forte se desenrolava no fundo. A percepção de que ele não estava pronto para a realidade que se desenrolava à sua frente. A porta da casa explodiu ao fundo, uma bola de fogo lançando estilhaços pelo ar. Ricardo não teve tempo para pensar. Precisavam sair. Uma nova explosão iminente se fez ouvir e a urgência já não era só uma palavra. Eles saltaram para o carro de Marcos, que acelerou imediatamente para longe da cena. Agora você tem que decidir, Ricardo. Marcos disse, olhar firme no retrovisor, enquanto as chamas tomavam conta da casa. Você está do lado dela ou do seu pai? Essa escolha vai moldar tudo. As palavras reverberaram na mente de Ricardo, enquanto o carro zumbia em alta velocidade. A incerteza se transformava em pânico. Ele sabia que por trás de cada segredo havia mais do que apenas traições. O peso daquela escolha seria devastador. Mas de repente, Ana sorriu. Um sorriso desolador que fez o estômago de Ricardo se revirar. Todo mundo aqui tem segredos, Ricardo. Você está pronto para conhecer os seus? O que Ana disse ficou ecoando apesar da jornada. O que ela sabia sobre ele. O que havia sido feito de sua história. A verdade estava mais distante do que nunca, e cada segundo passava carregado de suspense insuportável. Havia um abismo entre eles, e a estrada tortuosa à frente parecia não ter fim. Ricardo e Ana correram para o corredor, o calor das chamas começando a se espalhar pelo ar. A adrenalina pulsava em suas veias, mas a confusão ainda dominava suas mentes. Vai, por ali. Ana apontou para uma porta lateral, e os dois desviaram para ela, sem olhar para trás. Ricardo sentia o coração na garganta. A vida que ele conhecia tinha se tornado um pesadelo, e a única coisa que importava agora era sair daquela casa. Eles conseguiram atravessar a porta e se encontraram em um jardim nos fundos. Mas a liberdade parecia distante. A fumaça se acumulava e a sirene da polícia ecoava nas ruas próximas.
O que era uma noite normal havia se transformado em um caos absoluto. Ricardo, precisamos de um plano, Ana exclamou, já olhando ao redor para ver se havia alguma saída. Um plano? Você só me deixou mais confuso. O que está acontecendo, Ana? O que você escondeu sobre o meu pai? A frustração tomava conta dele, mas havia medo também. Oh, que mais ela poderia ter escondido? Ana hesitou, e isso era o suficiente para que o nó na garganta dele se apertasse. Eu vou explicar, mas agora não é a hora. Temos que ir. Estavam prestes a entrar na rua quando um carro preto acelerou em direção a eles, parando abruptamente a poucos metros, levantando poeira e fazendo o motor roncar. 2 homens saíram, armados e com expressões sombrias. Ana puxou Ricardo para trás, mas não havia para onde correr. É tarde demais, Ana. Nós sabemos que você está com ele. Um dos homens gritou, e o desespero ameaçou engolir Ricardo inteiro. Ainda não é o que vocês pensam, Ana respondeu, a voz trêmula. O olhar dela estava fixo, quase desafiante. Mas Ricardo não precisava daquelas palavras. Ele viu o medo nos olhos dela e soube que algo muito além do que eles estavam enfrentando estava prestes a acontecer. De repente, um outro carro apareceu, furando o tráfego e fazendo os homens surpresos recuarem. Através da janela, Ricardo reconheceu a figura. Era Marcos. Ele também estava armado. Saiam do caminho, ele gritou. Seu olhar estava focado e a determinação em seu rosto era inegável. Marcos, não, você não sabe no que está se metendo, gritou Ana. Mas ele já havia saído do carro e estava avançando. A tensão no ar era imensa. Ricardo virou a cabeça, sem saber a quem deveria apoiar. Ana estava em uma posição vulnerável, mas a força de Marcos parecia ser a resposta ao caos que o cercava. No que você se envolveu, Ana? Um submundo? Você era uma agente e meu pai. O desespero crescia a cada palavra que Ricardo proferia. Ele estava cercado de segredos e traição, e tudo girava rapidamente ao seu redor. Sim, e eu fui enviada para descobrir a verdade. Ana gritou, a emoção invadindo cada palavra. Eu estou aqui para proteger você. Ele estava paralisado, o coração batendo pesado. Protegê-lo? Você me traiu. Você estava com Marcos. A raiva queimava dentro dele, mas algo mais forte se desenrolava no fundo. A percepção de que ele não estava pronto para a realidade que se desenrolava à sua frente. A porta da casa explodiu ao fundo, uma bola de fogo lançando estilhaços pelo ar. Ricardo não teve tempo para pensar. Precisavam sair. Uma nova explosão iminente se fez ouvir e a urgência já não era só uma palavra. Eles saltaram para o carro de Marcos, que acelerou imediatamente para longe. Da cena. Agora você tem que decidir, Ricardo, Marcos disse, olhar firme no retrovisor enquanto as chamas tomavam conta da casa. Você está do lado dela ou do seu pai? Essa escolha vai moldar tudo. As palavras reverberaram na mente de Ricardo enquanto o carro zumbia em alta velocidade. A incerteza se transformava em pânico. Ele sabia que por trás de cada segredo havia mais do que apenas traições. O peso daquela escolha seria devastador. Mas de repente, Ana sorriu, um sorriso desolador que fez o estômago de Ricardo se revirar. Todo mundo aqui tem segredos, Ricardo. Você está pronto para conhecer os seus? Neste momento, o celular de Ana começou a vibrar freneticamente. Ela olhou para a tela e, ao ver o nome, sua expressão mudou drasticamente. Não, não pode ser. Os olhos dela se arregalaram em choque. Ela olhou para Ricardo, a verdade começando a sair de seus lábios.
É o meu contato. Eles sabem onde estamos. Estão vindo. Quem está vindo? Ricardo perguntou, o pavor tomando conta dele. Ele não estava preparado para mais outra revelação. Aqueles que começaram tudo isso, Ricardo. O cartel. Eles têm um plano. E você é parte dele. Marcos girou a cabeça rapidamente, buscando um entendimento. Parte do quê? Ana respirou fundo, a luta entre a verdade e o medo pesando em seu coração. Seu pai não é só um envolvimento, é mais profundo. Ele está, mais do que nunca, envolvidos com eles. O plano sempre foi te proteger, mas agora você é a chave. O chão sob os pés de Ricardo desmoronou. Que chave? O que você está dizendo? E foi nesse momento que a realidade caiu. Uma imagem aterrorizante invadiu sua mente. Você está dizendo que eu sou um alvo? Antes que ela pudesse responder, o celular vibrava novamente. E então, em meio ao caos do carro, um tiro atravessou o vidro, estilhaçando a janela em milhares de pedaços. Ricardo gritou enquanto Ana se jogava sobre ele protegendo-o. Mas uma sensação de traição e medo esmagava seu coração. As balas ricocheteavam e a verdade revelada estava se tornando um jogo mortal, no qual cada lar e cada relação estava em jogo. Muitos segredos, muitas traições, e tudo agora estava interligado em uma teia mortal. Ricardo olhou para Ana, e o choque nos olhos dela era um espelho de seu próprio desespero. Precisamos sair, mas como? E assim, enquanto o carro acelerava a toda velocidade. Eles se viram na linha de frente de um jogo em que não conheciam as regras. Uma guerra estava entre eles, mas o maior inimigo era a verdade que ainda precisavam desvendar. O que mais estava oculto nas sombras? Ele se perguntava, enquanto o mundo ao seu redor se tornava cada vez mais sombrio e sem saída. Ricardo e Ana estavam os dois em estado de choque. O carro de Marcos acelerava, mas o pânico no ar ainda estava palpável. A realidade de tudo o que estava acontecendo parecia distante e surreal. O celular de Ana vibrava e as palavras dela reverberavam na mente de Ricardo como uma bomba-relógio prestes a explodir. Eles sabem onde estamos. Ela repetia, a voz tremendo. Precisamos sair daqui antes que... Mas antes que ela pudesse terminar a frase, um brilho ofuscante cortou a escuridão do carro. Era um carro preto que surgira do nada, bloqueando a estrada à frente. Um brilho ameaçador havia tomado conta da cena, como se o seguro e o proibido se colidissem em um momento fatídico. Marcos, desvia, agora! Ricardo gritou, sentindo que a adrenalina feria suas veias. A sensação de tempo desacelerando em um momento de fragor. Um grito de dor ecoou enquanto um impacto violento bateu contra o carro. O vidro explodiu enquanto o motor rugia, e tudo ao redor se tornava um caos. Marcos lutava para manter o controle do carro, enquanto as pessoas do outro lado começavam a se aproximar, armadas e gritando. O que era apenas um jogo de poder, agora era uma luta pela sobrevivência. Um sentimento de desespero tomou conta de Ricardo. Ele olhou para Ana, que estava com os olhos cheios de lágrimas, lutando contra a dor e a confusão. Eu não posso deixar isso acabar assim, ele sussurrou, sem saber o que mais poderia ser feito. Mas nesse instante tudo mudou. O celular de Ana vibrou novamente e ela olhou fixamente para a tela, o rosto pálido como um cadáver. O nome que aparecia era uma bomba. É meu pai. Ela gaguejou terrivelmente nervosa. Ele está vindo. Paul, o que você está fazendo aqui? O nome dele soou como um fio de esperança
e ao mesmo tempo uma bomba prestes a detonar. A confusão e o medo se misturavam. Ricardo se atreveu a perguntar: ele está fazendo parte disso? Ele também sabe? Ele me disse que estava em perigo. Ricardo, precisamos ir. Ana gritou, mas a voz estava agora cheia de desespero. O carro estava cercado e ela sabia que os minutos eram preciosos. Temos que escapar antes que ele chegue. E nesse momento, o carro da frente, aquele que havia bloqueado a estrada, revelou seu verdadeiro propósito. Os homens saíram armados, mas não vieram em uma missão de ataque. Eles estavam atrás de algo. Havia algo muito maior envolvido. Ricardo se lembrou da conversa com Ana e Marcos. As palavras de um plano secreto começaram a fluir em sua mente. Um deles se virou e gritou: Marcos, você sabe o que aconteceu com o nosso homem? Você está seguro ao lado dela? A realidade da traição estava prestes a despontar como uma tempestade. Havia um motivo para tudo isso. Tudo estava interligado. Marcos respondeu com firmeza: ela está comigo e vocês não vão tocá-la. Mas o som da ameaça estava em alta velocidade e tudo estava mudando. Não, não faça isso. Ana começou a gritar em desespero. Suas palavras se misturavam com o barulho da luta. Ricardo estava sentindo o nó se apertar. Precisamos esclarecer as coisas antes que meu pai chegue. E como se as palavras dela tivessem sido um comando, alguém emergiu do carro dos homens, parecendo uma sombra em meio à luz. Era Paul, o pai de Ana. Ele olhou para eles com um olhar que poderia atravessar a alma. O horror se apoderou de Ricardo, e tudo aquilo que antes parecia uma teia simples de traição e amor se desmantelava diante de seus olhos. Eu sempre soube, Paul declarou com uma voz firme e sombria, ecoando no caos que o cercava. A verdade sempre virá à tona, Ana. Não havia como escapar disso. A revelação cortou como uma faca quente. A sensação de segurança foi arrastada para o chão. Tudo o que Ricardo tinha acreditado até então começou a desmoronar como um castelo de cartas. Você vendeu sua alma. Ana gritou, o desespero agora transformado em revolta. Você me colocou nessa situação. E você ainda não entendeu. Você sempre foi a chave. Paul respondeu, e as palavras dele ressoaram no ar como um golpe. O impacto era um turbilhão emocional. Do que você está falando? Ricardo não sabia se deveria se sentir aliviado ou aterrorizado. O que ele pensava ser amor se tornara um jogo de xadrez cruel. O clima pesado da conversa pairava no ar, e enquanto tudo parecia entrar em colapso, um estrondo de um tiro ecoou nas proximidades. Ricardo sentiu um frio na espinha e então soube. A batalha que se aproximava não era apenas pela vida de Ana, mas também pela verdade e pela liberdade. O que mais estava em jogo? O que mais eles não sabiam? E qual seria o verdadeiro custo para aqueles que ousaram atravessar essa linha perigosa? A única certeza que restava era que a luta apenas começava. Ricardo e Ana estavam os dois em estado de choque. O carro acelerava, mas o pânico no ar ainda estava palpável. A realidade de tudo o que estava acontecendo parecia distante e surreal. O celular de Ana vibrava, e as palavras dela reverberavam na mente de Ricardo como uma bomba relógio prestes a explodir. Eles sabem onde estamos. Ela repetia, a voz tremendo. Precisamos sair daqui antes que... Mas antes que ela pudesse terminar a frase, um brilho ofuscante cortou a escuridão do carro.
Era um carro preto que surgia do nada, bloqueando a estrada à frente. Um brilho ameaçador havia tomado conta da cena, como se o seguro e o proibido se colidissem em um momento fatídico. Marcos, desvia, agora! Ricardo gritou, sentindo que a adrenalina feria suas veias, penetrando o vidro e fazendo todos no carro se encolherem. O que está acontecendo? Saia do carro! Um homem alto, com um olhar feroz, apareceu na porta do motorista, segurando uma arma. Ricardo não conseguia pensar. A mente estava uma confusão. Ele olhou para Ana, com os olhos arregalados de medo. O que você provocou, Ana? Mas Ana estava paralisada, sem saber se corria ou enfrentava. E antes que uma resposta pudesse ser dada, o homem virou o rosto e apontou a arma para Marcos. Você, sai do carro. Não, parem! Ana gritou, mas as balas não esperam pelo desespero. Elas voaram. O tempo pareceu desacelerar. O movimento se transformou em um balé de horror diante dos olhos de Ricardo. Então, um som surdo ecoou. Não foi um grito, foi um impacto. Marcos se contorceu. Ricardo sentiu o estrondo dentro de si. Um nó se formou na garganta enquanto olhava para o amigo. Com um movimento brusco, Ana cobriu o rosto com as mãos, os lábios pálidos em choque. Marcos! A voz dela era um eco distante. O carro estava cheio de fumaça e desespero. E enquanto Ricardo tentava entender o que estava acontecendo, tudo se transformou em uma cena de filme de terror. As palavras do pai de Ana ecoavam na mente dele. A verdade sempre virá à tona. Mas a verdade do quê? O que eles estavam fazendo? Então, mais uma volta da história. Ele se lembrou das conversas com Marcos e Ana, das revelações terríveis que a cercavam. Tudo se diluía em ares de traição. Marcos se movia lentamente, uma expressão de dor em seu rosto, e o que era um amigo se tornava uma sombra do que costumava ser. Ele não deveria, Ana sussurrou, um fio de desespero na voz. Mas antes que pudessem processar a dor, uma figura conhecida surgiu na escuridão, deslizando entre os arbustos. Um sorriso fez o coração de Ricardo parar. Era seu pai. O que está acontecendo? Pá! Mas a confusão não teve chance de se assentar. Você? Ana gritou. Sua expressão rapidamente se transformando de medo para raiva. Por que você está aqui? Eu vim salvar vocês, Paul disse, tentando, mas fracassando em esconder sua preocupação. E enquanto suas mãos se mexiam, ele olhou para o carro. Marcos! Pai! Ele foi atingido! Ricardo gritou angustiado. O tiro, o movimento, a mentira, tudo começou a se entrelaçar em uma teia de horrores. Ele não é quem você pensa. O olhar de Paul se tornou severo, mas Ana não se conteve. Quem é você, afinal? O que você tem a ver com tudo isso? Nesse instante, um novo tiro cortou o ar. Uma bala atingiu a janela. Ricardo virou-se instintivamente para Ana, mas o que viu congelou seu olhar. A figura ao lado de seu pai, surgindo das sombras. Era a mulher pela qual seu pai havia deixado sua mãe. Mãe? Ricardo sussurrou, tudo em sua mente caindo em cascata. O segredo sempre vem à tona, meu querido. A expressão dela era de dor e determinação. Ela havia mentido por tanto tempo. Em um instante, todo o carinho e amor que ele sentia foram substituídos pela sensação de traição. Os homens do carro preto estavam se aproximando.
O relógio da vida começou a correr de novo. Ricardo virou-se para Ana, buscando refúgio em seu olhar. Mas a tensão estava tão alta que ele não sabia em quem acreditar. A verdade que não conhecia era tão intensa quanto as balas que rasgavam o ar. Estamos correndo contra o tempo, gritou Paul, sua voz ecoando sobre o caos. Eles não vão parar até e todos saibam o que você realmente é. Ricardo sentiu que o chão fugia sob seus pés. O que mais havia em jogo? E a única coisa que ficou amarga em sua boca foi a incerteza de que a resposta estava mais próxima do que nunca. Ricardo estava em choque. As revelações sobre seu pai e a conexão com Ana eram demais para processar. O barulho da luta ao redor parecia distante. Ele olhou para seu pai, que chegara em um momento tão inesperado e transformador. A estrada estava cercada, as balas ainda voando e a retina queimava de agressões visuais. Ricardo, Paul gritou, sua voz ecoando no tumulto. Precisamos sair agora. A urgência invadiu o ambiente, enquanto a verdade começava a desmoronar, revelando um cenário de traições familiares e armadilhas. Ana, ainda paralisada, olhou para o pai com um misto de amor e desprezo. Você me enganou, vendeu sua alma por um jogo que não controla. O tom dela era um grito, rasgando o ar poluído pela fumaça e a incerteza. Escutem, isso não é o que parece. Paul gritou, mas as palavras pareciam ineficazes, um eco no abismo da desconfiança. O carro estava cercado, e os rostos armados dos homens que vieram atrás deles estavam cada vez mais perto. A adrenalina pulsava nas veias de Ricardo. Antes que pudesse ter um centésimo de segundo para pensar, uma explosão atingiu o ar. As chamas iluminavam a escuridão. Para o carro, agora! Marcos gritou, lutando para manter a sanidade. Ele estava ferido, mas ainda estava de pé. Ricardo agarrou Ana, puxando-a em direção ao veículo. A fuga era a única opção. O carro parecia um abrigo em meio ao caos, mas a tensão era palpável. Dentro do carro, Ricardo e Ana se encararam. Por que você nunca me contou a verdade? A dor na voz dele era quase física. Era um golpe que ele nunca esperou receber. Ana engoliu em seco, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu queria proteger você. Eu não sabia como você reagiria. Proteger? Com mentiras? O coração dele batia descompassado. A questão pairava no ar, como um espectro. O que mais estava enterrado sob o peso de segredos? Marcos ligou o carro, e os motores rugiram como feras despertas. Ele estava claro, pânico estampado no rosto. Estamos sendo cercados, todos para o túnel. A urgência tomava conta. Enquanto o carro acelerava, Ana olhou pela janela e viu as sombras se aproximarem. O medo a consumia. Não podemos deixar que eles nos peguem. Sua voz era um grito abafado, enquanto a realidade se desenrolava em câmera lenta. Ricardo respirou fundo e encarou seu pai. Por que você está associado a isso, pai? O que você escondeu ao longo dos anos? O desespero se transformou em determinação. A verdade precisava vir à tona. Paul desviou o olhar, a expressão marcada de culpa. Eu era um homem que buscava poder e controle. Quando você nasceu, eu me afastei para te proteger. Mas você estava no meio disso tudo desde o começo. Os tiros ecoavam, mas a única meta era escapar. A estrada continuava à frente, mas a vida deles estava presa em um emaranhado de mentiras que precisavam ser desfeitas. Ricardo não sabia se teria coragem para confrontar tudo. Com um último esforço de vontade, ele olhou para Ana. Nós vamos sair disso. Eu prometo. E naquele instante,
Mesmo em meio ao caos, uma fagulha de esperança acendeu. Marcos fez uma curva brusca e tudo o que conheciam estava mudando. A fuga não era apenas física, era emocional, e as consequências se desfaziam ao longo do caminho. Ricardo sentia o peso das decisões. Ao olhar para Ana, ele sabia que esta batalha não terminaria ali. Mas para o bem ou para o mal, não havia mais volta. O que realmente importava era a luz que ainda encontravam, mesmo no escuro. O carro finalmente conseguiu sair do cerco e as sombras se afastaram. Mas a pergunta que feria o coração de todos era: até onde estariam dispostos a ir por amor? E a verdade, que tanto tempo tentaram esconder, ainda estava lá à espera de revelação. Enquanto as sirenes se distanciavam, um novo amanhã se desenhava, e com ele, a esperança de cicatrizar o que estava quebrado. Se você chegou até aqui, definitivamente, não pode perder as próximas histórias exclusivas. Você precisa se inscrever agora no canal, para não ficar de fora do que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você ama esse conteúdo. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final incrível. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa trama de tirar o fôlego. Não espere nem mais um segundo. Você é parte vital dessa comunidade e seu apoio faz toda a diferença.